bem-vindos ao 23º episódio do Vida e Teologia Podcast. 2024 começou, então temos muitas coisas para fazer pela frente. Aqui, o compromisso é sempre de tornar a teologia acessível e prática para todos, com o objetivo de abençoar e encorajar cada um a servir a Cristo com alegria e propósito, por meio de uma teologia simples e intencional, para que possamos aplicá-las em nossas vidas cotidianas e glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Bom, o bate-papo hoje está muito legal e especial. Nós vamos falar sobre espiritualidade. Afinal, a espiritualidade cristã não se limita a práticas religiosas convencionais. Ela abraça todos os aspectos da existência humana, convidando-nos a repensar o significado de uma vida guiada pelo Espírito. Ao abordar genericamente o tema, percebemos que a espiritualidade não existe isoladamente, mas assim imersa nas situações cotidianas do mundo em que habitamos. Originada no termo hebraico ruá, traduzido como espírito ou mesmo vento e alento, a espiritualidade está intrinsecamente ligada ao ânimo de vida, gerando e sustentando a existência. Bom, dentro do cristianismo, a espiritualidade é delineada como modo de ser do cristão, orientado pelo Espírito Santo. Fundamentada na fé, essa espiritualidade cristã encontra-se sua fonte primordial em Jesus Cristo, revelando prioritariamente pela Palavra de Deus. Contrariando a ideia de que a vida é a razão da espiritualidade, ela se manifesta no contexto da existência, sendo, portanto, cristológica e cristocêntrica. A espiritualidade cristã, conforme delineada por Paulo aos cristãos em Corinto, é fruto do encontro com Cristo e da salvação que ele proporciona. Essa compreensão demanda uma exploração aprofundada dos fundamentos bíblicos e da evolução histórica da Igreja. Na fé cristã, a espiritualidade é concebida como um modo de vida relacional, centrado em Cristo e fundamentado na Palavra. Apesar de poder se expressar em formas religiosas, transcende a definição convencional de religião. Ser espiritual, nesse contexto, significa permitir que a vida seja integralmente guiada pelo Espírito Santo, abrangendo não apenas o aspecto espiritual, mas também o material, corporal e humano. Muito bem, vem descobrir conosco então como a espiritualidade cristã, fundamentada na palavra, vai além de estereótipos, envolvendo missão, proclamação e cuidado mútuo. Nossa jornada nos levará a desvendar uma espiritualidade que não apenas guia, mas nos desafia ativamente, enfrentando os desafios do mundo em busca dos propósitos divinos. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos mergulhar no tema espiritualidade e devoção na igreja local, resgatando a vida comunitária e suas práticas espirituais na vida da igreja e de seus membros. Para conversar com esse assunto, recebo à mesa, na verdade ele me recebe, porque eu estou aqui na sua igreja, dentro do seu centro de mídia, mas recebo no episódio um querido amigo, irmão de longa data, pastor Sival Elias, pastor da comunidade cristã Shalom de Cosmópolis, e será uma conversa para compartilhar histórias, experiências, desafios, conselhos, para que nós possamos resgatar princípios de uma espiritualidade saudável e na maneira que o Senhor deseja. Pastor Sival, seja bem-vindo a esse podcast. Demorou, mas a sua oportunidade chegou. Seja bem-vindo e sinta-se à vontade. Olá, é um prazer, é claro. Claro que com expectativa a gente já tinha falado há vários dias, meses, sei lá. E é um privilégio, claro que além do privilégio, uma honra, né? A gente poder compartilhar aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele está fazendo e, claro, a expectativa daquilo que Ele vai continuar fazendo. Amém. E é um privilégio ter você aqui, é um privilégio estar nesta igreja que
certamente faz parte da minha história e da minha Sim. caminhada cristã. Afinal, eu estive aqui no primeiro culto, quando começamos este trabalho, Você esteve primeiro do que eu. primeiro que você, É um e dos fundadores. exatamente, mas é uma bênção ver o que o Senhor tem realizado aqui nesta Sim. igreja e através da sua liderança, e é um privilégio. Você é uma resposta de oração para muitos dos que começaram ali lá em 2007, né? E para a gente começar essa conversa, eu gosto sempre de começar perguntando sobre o chamado pastoral. Eu sempre pergunto isso primeiramente por quê? Porque o propósito do podcast é ajudar pessoas a encontrar o seu chamado, a poder servir a Cristo com alegria. E cada vez que alguém responde sobre como Deus o chamou, a gente percebe que Deus é criativo na maneira de chamar e a gente percebe as diversas maneiras que Deus usa pessoas, circunstâncias para envolvê-los no ministério. Então, para começar, como é que você descobriu o seu chamado pastoral? É uma história longa, claro que a gente precisa resumir aqui, né? Porém, eu estava lembrando outro dia de algo que aconteceu na minha vida. Eu tinha, acredito que meus talvez 10, 11 anos, não muito mais que isso. Eu me lembro que eu morava no interior de Goiás, e na cidade chamada Niquelândia, tem no mapa. E eu me lembro que, numa certa ocasião, foi um pregador lá na nossa igreja, na época, e a minha mãe comprou, na época, fita cassete das pregações dele. E eu me lembro que eu ouvi aquelas pregações, e ali, tempos depois, lembrando, eu falava, poxa, lá já começou a arder uma chama. Porque eu me lembro que uma das mensagens daquele pregador, eu praticamente decorei elas. De tanto ouvir aquilo, parece que já começou a borbulhar no meu coração. Mas uma coisa muito marcante mesmo na minha vida, assim, eu mudei aqui para Campinas em 94. E eu já tinha aí, próximo dos 18 anos, eu já estava ativo na igreja, e eu comecei a trabalhar com jovens e tudo mais. Eu me lembro de um episódio muito especial. Eu fui para Goiás para passar férias, e eu me lembro que eu saí da minha casa, na época não tinha carro, moto, nada, era tudo a pé, ônibus e tudo mais. E eu me lembro que eu estava indo visitar o meu avô, um servo de Deus, um homem analfabeto, mas um homem servo de Deus. Eu me lembro que da minha casa até a casa do meu avô, eu fui falando com Deus, e eu falava, Deus, o que será de mim? Aquela pergunta que muitos provavelmente já fez ou estão fazendo. E eu me lembro que num sol quente, e eu falando com Deus ali, sozinho, andando na rua, e eu falando, Deus, o que será de mim? O que eu vou ser? Na época eu já tocava em bandas e tudo mais, e eu pensava, e eu perguntava, Deus, eu vou ser um músico, vou ser um cantor, vou ser um pregador? Essas perguntas básicas. E eu me lembro que eu cheguei na casa do meu avô ali, eu fiquei um tempo com ele, eu brincava muito com ele, e eu me lembro que na hora de ir embora, o meu avô falou assim, vamos orar primeiro? Vamos. E eu me lembro, ele e a esposa dele, que não era mais a minha avó já tinha falecido, e na época ele falou assim, leia o salmo tal. Eu não me recordo qual é o salmo. É um arrependimento que eu tenho de não ter marcado. E eu peguei a Bíblia, porque ele não sabia ler, eu li aquele salmo, era um salmo curto, e depois nós fizemos uma oração, e foi muito importante, porque foi uma oração tão simples, uma oração básica, não teve nada fora do normal. E quando terminou a oração, meu avô começou a chorar copiosamente, chorar, e eu, vô, tá tudo bem, vô? Ele, não tá, eu tô chorando de alegria, E aí, quando ele voltou, ele falou assim, eu estou orando, estou chorando de tanta alegria por aquilo que Deus me mandou te falar. E aí ele falou assim, Deus manda te dizer que primeiro ele vai te usar na música e mais tarde na palavra. Eu tinha subido para a casa dele perguntando, Deus, o que será de mim? Ministerialmente falando. E a resposta veio desse jeito. É claro que é muito singular, eu acho que cada um tem a sua experiência, mas para mim aquilo foi algo muito singular. E dali em diante as coisas começaram a acontecer, seminário, Deus começou... Sim, toquei muito tempo, eu e meu amigo Herbert, a gente tocou muitos anos junto, a gente viajou muito. E de um tempo depois, Deus começou a dar uma guiada no chamado e estou aqui, desde 2011.
Desde 2011, já vão fazer 13 anos, hein? 13 anos. Benção demais. Bom, quando a gente fala em espiritualidade, a gente não vê esse termo explicitamente na Bíblia, mas é um termo usado muito comum na teologia e na vida cristã. Para você, como é que você descreve esse termo espiritualidade e, na sua visão, qual é a importância fundamental dela na vida humana? Por mais que não exista essa expressão explícita na Bíblia, mas a Bíblia é um livro de pessoas espirituais, vamos, né, abranger aí. Mas eu penso que ser espiritual é ter relacionamento com Deus. Ser espiritual é você estar conectado com Deus. Aí eu me lembro muito de uma reportagem, de uma repórter que perguntou para George Miller uma vez, né, quantas horas você ora por dia? E ele respondeu, eu não oro 10 minutos por dia, mas não fico 10 minutos sem falar com Deus. Então, veja, é relacionamento. Agora, eu diria que esse mover do ser humano, do homem para com Deus, é vivência, não tem jeito, é relacionamento. Então você falou aí que a espiritualidade é o nosso como nós nos conectamos e relacionamos com Deus, e nisso como a gente caminha com Deus na nossa vida diária, né? E dentro desse processo, você mesmo falou da questão da oração, entra também a devoção. Sim. Você vê que a espiritualidade e a devoção, elas estão conectadas, elas se influenciam mutuamente, ou você considera que são coisas distintas? A espiritualidade é a maneira como eu absorvo meu relacionamento com Deus, com o ser divino, e devoção é a maneira como eu adoro a Deus, ou eles são algo que caminham juntos? Eu penso que, primeiro, não tem como separar. Né? E aí eu penso que há momentos que você está, como que eu diria, conectado no sentido... Vamos pegar o exemplo de uma lâmpada, uma luz. Ela está ligada na tomada. Ok? Mas se eu não acionar o interruptor, ela está apagada. Então, veja, a minha vida de devoção com Deus tem momentos que eu não estou necessariamente conectado no sentido de estar me relacionando com Deus. Então, por exemplo, no momento onde eu estou resolvendo um problema com você, numa conversa, que não tenha nada a ver com Deus, com espiritualidade nem nada, eu estou, entre aspas, desconectado a Deus. Mas a partir do momento que eu falo assim, Daniel, vamos orar, vamos falar com Deus a respeito disso, eu acendi a lâmpada, eu me conectei diretamente com Deus. Então eu penso assim, você não consegue desvincular, mas elas são vinculadas. Não sei se a gente consegue encaixar isso, né? Em dado aspecto, elas vão se misturar, né? Sim. A maneira como eu trato a minha vida de devoção a Deus, ela vai afetar diretamente a minha espiritualidade, né? A minha intimidade com Deus. Exato. E não tem como você desvincular essa intimidade, porque para quem está íntimo com Deus, é o tempo todo. E a gente já começou tratando aí bem dentro do contexto, nosso contexto evangélico cristão, mas quando a gente fala em espiritualidade e devoção, nós podemos tratar como algo, pensando de maneira ecumênica, vamos dizer assim, né? Mas toda religião ela pensa em algo espiritual, em algo sobre espiritualidade. Quando a gente pensa no contexto cristão, como é que você define isso? Espiritualidade e devoção no contexto que nós vivemos, da palavra, da fé cristã. E como é que isso molda você na sua experiência como pastor de uma comunidade local? Eu acho que o cerne aí é a questão de ser ou não, aí, obviamente, com as suas devidas proporções, devoto. Né? Porque muitas pessoas falam, eu sou, mas é da boca para fora. Né? Então, assim, quando a gente olha a questão da devoção a Deus, não é apenas, né, falar. Aí entra a atitude, entra o comportamento em várias áreas, né? Entra a nossa devoção a Deus no sentido de relacionamento. Porque
Porque muitas pessoas falam, não, eu sou cristão, eu sou devoto a Deus, eu tenho a minha devoção a Deus, mas ela tira tempo com Deus, ela de fato ela depende de Deus, ela de fato busca a Deus, ou é aquela pessoa que ela só é devota a Deus quando as coisas começam a dar tudo errado, aí ela corre para Deus. Entendeu? Então, eu acho que essa devoção é uma vida diária, uma vida de relacionamento. Não tem como você separar isso. E outra coisa, desculpa aí. E a questão do dia a dia da igreja. Aí é aquela questão, né? O quanto as pessoas querem, de fato, se envolver no reino de Deus com uma vida devota a Deus, verdadeiramente. Aí, dentro do aspecto pessoas, a gente sabe que tem gente que sim, que buscam a Deus, e tem gente que tá aí, participam, né? Tem uns que a gente tem que carregar. E eu diria que esse carregar muitas vezes, né, eu penso que a luta do pastor, porque por mais que às vezes a gente olha as fragilidades das pessoas, e eu sempre me coloco no lugar da pessoa, e se fosse eu que estivesse no lugar dela. Então, de fato, tem pessoas que elas caminham sozinhas, tem pessoas que você tem que pegar na mão, e tem pessoas que você tem que carregá-las. E quando a gente começou a conversa, né, até na introdução, quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de um termo hebraico que é ruá, que é vento, espírito. E ela é atrelada à ação do Espírito Santo também na vida do ser humano e principalmente na vida da igreja. Como é que você enxerga a ação do Espírito Santo na vida prática e espiritual da igreja? Eu diria que a ação do Espírito Santo ela é proporcional a uma reação nossa, e vice-versa. Na medida em que eu reajo diante da palavra de Deus, diante daquilo que Deus propõe a mim, diante daquilo que Ele fala para mim, na maneira que eu reajo, o Espírito Santo reage. E se ele reage e eu entendi que ele reagiu, aí eu tenho uma reação diante da reação do Espírito. Eu diria que domingo a gente teve um momento ímpar, né, no culto, né? Na hora da oração da família eu entendo, né, uma direção de Deus em fazer uma oração específica. E no final daquela oração eu falei para a igreja, falei, mas vocês entenderam que aconteceu algo diferente? E o pessoal balançaram a cabeça positivamente. Ou seja, eu tive uma reação de algo que Deus falou comigo e eu passei para a igreja. Aí fica a pergunta que só Deus vai nos responder. E como foi a reação de todos para com aquilo que Deus fez? Porque eu vi gente chorando, mas eu vi gente cruzado os braços, olhando, tipo, aconteceu alguma coisa? Então eu penso que a reação ela é proporcional àquilo que as pessoas aceitam, recebem ou não. E pelo que você está falando, de fato, a gente não tem como desenvolver uma espiritualidade sem a pessoa do Espírito Santo. Né? Sem dúvida. Porque a maneira como você fala, tem alguns chorando e alguns que, teoricamente, podem parecer que não estão nem aí ou não entendendo, se dá por causa da pessoa do Espírito Santo, da maneira como ele toca na vida da pessoa, né? Ou, desculpa, né? Ou da maneira que a pessoa se deixa tocar, né? Exatamente. Né? Então, assim, a gente não tem como desenvolver uma espiritualidade sem estar conectado com o Espírito Santo, que nos leva a adorar a Deus, que nos leva à meditação da palavra, que nos leva à oração, que nos leva à comunhão em todas as áreas da vida cristã. Né? Aí dentro disso a gente tem, né? Vamos pegar 2 textos, né? Eu diria 2 textos, e claro que todos os 2 que eu quero mencionar estão no plural, né? Quantas vezes na Bíblia, principalmente no Apocalipse, vai aparecer a expressão quem tem ouvido, ouça. E quantas vezes Jesus diz, na verdade vos digo. E quando Jesus repete na verdade, o que ele quer dizer? Ele quer dar a entonação de que precisam ouvir. E quem tem ouvidos, ouça. Então significa que tem muitas pessoas que não estão ouvindo. Sim. Aí é a reação que nós temos que ter diante daquilo que o Espírito Santo vai fazer, ou está fazendo. Né? Exato.
Então nós estamos falando aí de práticas, né, da espiritualidade com a devoção. E nessa conexão entra práticas devocionais que a gente tem que fazer do nosso dia a dia. E você, como pastor, quais são as práticas devocionais que você considera como pedras fundamentais para o fortalecimento da sua espiritualidade? E além disso, como é que essas práticas elas impactam a sua própria jornada espiritual, a fim de que ela possa ser aplicada na sua vida cotidiana? Você sente essa diferença? Como é que é da sua prática devocional para a sua vida prática cotidiana? Como é que você sente essa diferença? Na verdade, eu penso que a nossa vida, ela tem os seus altos e baixos. Uma certa ocasião, conversando com um pastor amigo, e ele falou algo e eu sempre guardei isso. Ele usou, né, uma figura de expressão que, assim, a nossa vida ela tem que ser sempre uma crescente. E pode chegar um momento que a gente corre o risco de quê? De estabilizar. Sim. E se eu percebo que estou estabilizado, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer algo, né, para voltar a crescer, porque o grande risco é quando eu estou numa crescente, eu estabilizo, e se eu percebo que eu estabilizo, se eu não faço nada, qual é a tendência? Eu cair. Então veja só, depois que esse pastor amigo falou isso, eu sempre tenho esse cuidado, porque é natural no nosso dia a dia, às vezes, seja por correria, compromissos, fases às vezes da igreja, a gente percebe quando a gente parece que a gente está distanciando. Sim. E aí vem aquela questão, né, da sua prática do dia a dia, de leitura, seja da palavra, seja de bons livros, seja de boas coisas, seja de um podcast. Sim. Eu confesso que quantas vezes eu já fui edificado com podcasts, de ouvir homens de Deus, mulheres de Deus, que você está meio, né, você está ali estagnado e de repente você, opa... Então eu acho que essa vida diária, devocional, ela vai impactar na medida que a gente também busca. Sim. Aquela velha história, quem eu alimento mais? A minha alma ou o meu espírito? Então já aconteceu comigo, eu acredito que com você, de repente em fases da vida, de repente você perceber que você está alimentando mais a alma. E às vezes eu me corrijo no sentido de, quando a gente tira férias, o que a gente faz? A gente tem a tendência de, descansar. Entre aspas, descansar. Dá uma relaxada. Dá uma relaxada. E aí, às vezes, o devocional meio que, né, passa, às vezes, né, a vida... E aí, às vezes, onde a gente precisa, opa, peraí, eu preciso me corrigir nisso. Então, eu diria também que é um desafio, né? Um desafio da disciplina, de não parar, de manter e etc. Então, eu penso que isso impacta muito se a gente não cuidar. Legal. E diante dessa diversidade de práticas devocionais, né, que nós temos, leitura bíblica, oração, você falou assim, os próprios podcasts mesmos nos ajudam, vídeos que muitas vezes a gente acaba assistindo e se influencia, mas de todas essas práticas, como é que o indivíduo pode discernir quais são as mais adequadas para o seu crescimento espiritual? Como é que a cultura contemporânea ela tem influenciado e nos desafia nessa prática da espiritualidade? Eu vejo o seguinte, Daniel, às vezes eu tenho que considerar, vamos dizer assim, a sua sensibilidade para algo. Por exemplo, eu tenho amigos e tem pessoas que falam, eu não consigo ler, eu não consigo. Ou seja, essa pessoa ela não tem a cultura da leitura, de pegar um livro e ler. Sim. Só que ela tem uma vida de adoração, com louvor e adoração diferente. Então vejam, diante das várias possibilidades, eu penso que muitas delas eu vou ter familiaridade, eu vou gostar e talvez você não. Agora, nenhuma delas pode excluir a presença da palavra de Deus. Não importa qual é o seu estilo, qual o seu gosto e etc. Mas tem que estar baseado na palavra. A palavra ela é imprescindível. E aí vem uma questão, né? A gente tem até amigos, né? Pessoas da igreja que eles gostam muito, por exemplo, de podcast. Sim. E eles assistem todos. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Mas, por exemplo, tem gente que fala, pô, eu não aguento ficar ouvindo 2 pessoas, 3, 4 conversando, eu não gosto, eu não aguento. E aí, eu tenho que respeitar. Só que, por outro lado, de repente, ele lê o dobro que a gente lê. Exato.
Então, quer dizer, a forma, ela pode diversificar. Agora, a fonte tem que ser a mesma. Exato. Tem que ser a palavra. Eu penso que não tem como você fugir disso. Aliás, quando a gente fala, por exemplo, no livro de Salmos, que eu acho que é um livro que leva a espiritualidade do ser humano de uma maneira especial, o seu primeiro salmo começa lá, né? Medite na lei dia e noite. E dia e noite. Aliás, é o mesmo conselho que o próprio Deus deu a Josué, Josué, para que ele pudesse ter uma caminhada de sucesso. E o próprio salmista diariamente continua, né? Salmo 19, né? A lei do Senhor, como ela é perfeita, como ela revigora. 119, então. 119, aliás, 119 começa falando muito sobre isso, né? Então, assim, se a fonte não for a palavra de Deus, então nós estamos abrindo os nossos ouvidos para várias vozes que não são a fonte, que a fonte não é mais o Senhor. Né? E eu penso que hoje a gente tem um risco muito grande, porque hoje, com o advento aí da tecnologia, maravilhoso. Porém, a gente tem um lado, eu vou chamar de perigoso, porque se eu não tiver um bom filtro, eu posso deixar entrar muitas coisas. E esse eu penso que é um dos, eu diria até mesmo, um dos riscos da igreja moderna, porque é muito bom, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa perigosa, muita coisa ruim, e que se você não tiver um bom filtro, se você não conhecer bem a palavra, é provável que você vai deixar passar coisas e que não vai te edificar e pode prejudicar. A gente tem uma tendência de terceirizar a nossa vida espiritual, né? E antigamente ela era mais centralizada porque a gente não tinha acesso à informação. Então era muito centralizado no pastor da sua igreja local. Mas hoje, com a advento da tecnologia, tem um podcast, tem os pregador A, pregador B, pregador C, com teologia A, teologia B. Né? Então, assim, se a gente não tiver fortificado na palavra, né, então nós estamos abertos a ouvir qualquer tipo de coisa, né? Não só ouvir, mas trazer para dentro. Exatamente. Que é o grande perigo, né? Por isso que a gente não deve terceirizar. E a palavra de Deus deve ser sempre a nossa fonte de instrução e sabedoria, né? Agora, considerando a perspectiva de examinar a vida diária através de lentes litúrgicas, quando eu digo lentes litúrgicas, nós estamos falando de coisas práticas do dia a dia, como a gente acorda, toma café, arruma a cama, se arruma, vai para o trabalho, tem a roupa específica que cada um vai para o seu trabalho, né, tem um caminho que você faz para o trabalho, tem os seus afazeres. O que você ouve no carro. Vamos dizer assim, são os momentos ordinários da vida cotidiana. Como é que a gente pode entender cada gesto do dia como parte de uma oportunidade, vamos dizer assim, não só pedagógica de Deus, mas como parte também do nosso discipulado como cristão? Como é que a gente pode destacar a importância de disciplinas em momentos que são repetitivos, ordinários, nesse mundo pós-moderno, que muitas vezes tenta nos estimular para diversas coisas também, experiências e relacionamentos que são muitas vezes superficiais? Como é que momentos ordinários podem nos enriquecer a fim de que a gente possa perceber a presença de Deus na nossa vida e nos ajudar no crescimento da nossa vida espiritual? Eu penso ainda acho que uma das primeiras perguntas sobre relacionamento, né? Porque na minha vida diária, em todos os aspectos, eu tenho sempre que estar atento de que eu estou conectado com Deus. Sim. Então, veja, eu sempre faço uma oração, eu sempre até falo na igreja, para que Deus nos coloque em situações, em lugares onde nós possamos ser usados por Ele. Tem uma música aí do Fernandinho que eu acho muito legal, uma frase que ele fala assim: leva-me aos feridos. E eu já orei muito em cima disso, já preguei. Por quê? Porque às vezes tem pessoas sedentas, tem pessoas que estão carentes de Deus e a gente não sabe. Então Deus pode providenciar situações, momentos para que a gente possa falar de Jesus. Agora veja, eu preciso estar sensível a isso. Sim. Eu sempre dou aquele exemplo, né? Se você está hoje não existe muito mais, né, fila de banco, né? Antigamente era muito normal, hoje quase não tem. Mas como exemplo, né? Você está numa fila de banco, calor, o ar-condicionado do banco está estragado,
Aí o pessoal começa a reclamar, começa a xingar, começa a falar mal. Qual seria a nossa postura? Entrar no barco e começar a xingar, falar mal? Ou a gente fazer disso uma oportunidade para falar de Jesus? Então eu sempre falo, né, que Deus possa nos dar oportunidades para, Sim. na nossa vida diária, falar de Jesus. Como? No dia a dia. Uhum. De forma, às vezes, informal, mas tornando ela formal em apresentar Jesus. Uhum. E nas situações mais adversas. Sim, sim. Né? E experiências disso, né, eu já vivenciei, com certeza você também, do nada, de repente, você está falando de Jesus para alguém. E como é que a gente pode olhar assim, para a pessoa que fala assim, poxa, mas minha vida é tão monótona. Como é que ela pode perceber que Deus está presente na vida dela quando ela dá o primeiro suspiro do dia? É complicado, né? Porque eu acho que cada um tem sua experiência, né? As suas experiências. Eu costumo dizer para as pessoas assim, que quando elas não dão o primeiro passo, elas não vão experimentar a mudança. E tem pessoas que dizem, né? Eu quero, porém ela não faz nada para isso. Eu me lembro que uma certa ocasião, uma pessoa falou assim para mim, quando eu tiver na idade do Hernandes Dias Lopes, eu quero ser igual ele. E essa pessoa tinha uma média de idade, eu acho que de uns 40 anos, mais ou menos, uns 40 e poucos anos. E aí eu peguei e falei assim, tá, na idade do Hernandes Dias Lopes, você quer estar igual ele? Eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Pode. Com seus 40 e poucos anos, quantos livros você já leu até hoje? Aí ele começou a fazer conta, eu pensei, poxa, deve ter sido bastante, porque ele está fazendo conta... eu acho que uns 3, pastor. Eu falei, cara, o Hernandes com 40 anos, acho que ele já tinha escrito uns 10, talvez, não sei quantos, mas para você alcançar ele, não te desestimulando, pelo contrário, cara. Você está muito atrás, comece. E aí passou uns anos, eu perguntei, quantos livros você leu esse ano? Eu li só aquele que você me emprestou. Então, assim, vira monotonia se a pessoa não fizer nada, ela não vai sair do lugar. Aliás, o Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, toda vez que ele vai visitar um pastor, a primeira coisa que ele faz, ele olha para a estante, para saber quantos livros o pastor leu. Você imagina, ele deve ter seus 60 e poucos anos, então você imagina a quantidade de livros que ele deve ter lido. Que ele já deve ter lido. Né? Mas um tempo atrás eu levei eu vou usar uma expressão, né, um tapa na cara. Num curso de psicanálise que eu fiz, a gente estava lá e teve um dos professores que ele falou algo, ele falou assim, eu tenho como objetivo eu não me lembro, até os 60 anos de idade, ele era um cara, acho que de meia idade, ele falou assim, eu tenho como objetivo até os 60 anos de idade ter lido 1 milhão de páginas. E aí, quando ele falou isso, me deu um baque, porque eu falei, Deus, qual é o meu desafio de leitura até os 60 anos de idade? Porque um cara que, até onde eu sei, ele não é cristão, um cara que busca conhecimento da vida, e não tem nada de errado nisso, o cara tem um objetivo de ler 1 milhão de páginas, e eu? E daquele dia para cá eu estabeleci, falei, Deus, eu quero ler no mínimo X páginas por dia, e eu tenho procurado fazer isso, e o dia que eu não consigo, eu tento recuperar no dia seguinte. Exato. As pessoas às vezes perguntam assim, nossa, mas como é que você consegue ler tanto? Nessa experiência de leitura, eu nunca fui um leitor muito assíduo. Na verdade, estudar teologia me ensinou a ser um bom leitor. Né? Mas eu falo para as pessoas assim, nunca estimule uma meta que você nunca vai alcançar. Sim. Então, assim, se você nunca é um leitor, põe lá 5, 10 páginas por dia. Se você criar o hábito de ler 5, 10 páginas por dia, você vai perceber que ao longo do tempo essa meta vai aumentar. E quando você perceber, você já está lendo 50. Sim, então, mas eu estava falando com um grupo de pessoas aqui da igreja um dia e eu disse o seguinte, e justamente as pessoas falaram, eu não tenho hábito de leitura. E eu falei assim, faz um desafio, pega um bom livro, e se você quiser, a gente tem uma biblioteca aqui na igreja. Eu falei, eu posso te indicar vários. Se você não tem o hábito, faça um desafio, leia 1 página por dia. E eu disse para eles assim, olha, se você lê 1 página por dia, o ano tem quantos dias? 365. Eu falei, dependendo do livro, você vai conseguir ler pelo menos 2 livros.
uma média aí de 100 e poucas páginas por mês. Aí eu disse para ele assim, agora se você começar a ler uma página por dia, você vai começar a pegar o gosto, você vai ler 2. Se você ler 2 páginas por dia, uma média, em um ano você vai ler quantas páginas? 700 e poucas, né? Eu falei, quantos livros você já leu que deu 700 páginas? E se você ler 3 páginas por dia? Aí teve um irmão que falou assim, gostei disso. Aí, um ano depois, a gente conversando, falou assim, pastor, eu fiz um desafio de ler 5 páginas por dia. E eu consegui bater a meta nesse ano. Eu li tantos livros. Entendeu? Então, assim, eu acho que a questão da disciplina, de você falar assim, não, eu vou fazer, correr atrás, e fazer. Agora, você tocou nisso, e isso também eu entendo que é base de uma jornada de discipulado como pastor, ensinar as pessoas a serem bons leitores, não só das escrituras, mas de bons livros. Alguns anos você iniciou aqui na igreja uma jornada de discipulado dentro da comunidade local. E dentro da sua experiência de discipular pessoas, você consegue enxergar benefícios e impactos? O que você podia experimentar ao implementar uma cultura de discipulado dentro da igreja? Daniel, eu acho que o foco, assim, dentro dessa questão do resultado, eu diria que não é nem necessariamente ter estado com a pessoa toda semana, de 15 em 15 dias e tal. Eu diria que não é nem essa a questão, mas é a questão do acesso para que a pessoa possa saber que, olha, a qualquer momento eu posso abrir o meu coração. Porque às vezes, né, a gente olha a pessoa, eu faço discipulado 1 vez por semana, 2 vezes por semana e etc. Beleza, está com a pessoa, não estou tirando mérito disso nunca, jamais. Agora, a questão é o quanto esta pessoa, esse discípulo, o quanto ele tem um coração aberto para mim como um discipulador. Sim. Sabe, aquela intimidade de você chegar e de fato colocar na mesa a sua luta, a sua dificuldade, muitas vezes o seu pecado. E porque às vezes a pessoa, eu participo do discipulado, mas ela não tem um discipulado, ela está junto. Então eu penso que a essência do discipulado, não estou tirando mérito de estar com a pessoa, mas a essência seria ter o coração da pessoa para você poder ajudá-la de fato. Por quê? Às vezes tem pessoas que você está discipulando há 1 mês, 2 meses, há 1 ano, mas ela nunca abriu o coração dela para você. Então esse discipulado, eu penso que ele vai ser de fato, né, efetivo quando você tem o coração da pessoa para ajudá-la. Então eu acho que esse foi uma das coisas que, não vou dizer 100%, mas acho que é uma das coisas de positivo que a gente alcançou. Muito embora, né, eu diria que não necessariamente com todos, porque aí a gente sempre fala assim, o discipulado vai depender do coração do que está sendo discipulado. Se ele não abrir o coração, entendeu? Então, assim, eu vi muitos frutos dentro desse aspecto, de pessoas que de fato conseguia chegar, sentar na mesa e, olha, minha vida está assim e tal, etc. E aí a gente conseguir caminhar junto. Eu acho que essa é a essência. Você está falando, então, para abrir o coração você precisa caminhar com a pessoa, né? Não são só marcar meros encontros, né? Sim. E o quanto você enxerga no discipulado a diferença do vida na vida, ou seja, da pessoa aprender com sua vida, mas você levando a referência a Cristo, e o discipulado que vai te guiar pela palavra de Deus, ou seja, ensinar a palavra para a pessoa. Existe diferença nessas duas, assim, não modelos, mas... Para mim, Daniel, resume numa coisa. Quando eu comecei a caminhar eu diria nessa linha do discipulado e tudo mais, eu aprendi algo muito básico. No original, né, trazendo para o Novo Testamento, o termo discípulo não está relacionado a fazer um discípulo docival. É levar uma pessoa a se tornar seguidora de Jesus. Então, a partir do momento que eu falo, estou discipulando o Daniel, eu tenho que fazer o Daniel ser um seguidor de Jesus. A essência do discipulado é levar a pessoa a parecer-se com Cristo.
E agora, para isso, eu tenho que ir para o exemplo do nosso Uhum. amigo Paulo. Sim. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uhum. E aí vem a contrapartida. Para que eu possa levar você a seguir a Jesus, eu Uhum. tenho que estar Sim. seguindo. Você tem que ver em mim o exemplo, porque não adianta, eu sempre dou um exemplo básico, né? Eu falo Uhum. para você assim, como um discípulo. Eu falo, olha, não pode beber café. Uhum. Tá errado, não pode, não pode, não pode. E aí você, poxa, eu gosto tanto de café, Uhum. mas eu vou fazer esse esforço, eu vou abandonar o café. Uhum. Aí chega no outro dia, você me encontra numa outra cidade, numa padaria, e eu com um copão de café na mão. Ou seja, qual a credibilidade eu tenho para continuar esse discipulado? Então, eu preciso viver aquilo que eu falo. E eu confesso para você, não só na questão discipulado, mas às vezes para pregar. Uhum. Já teve momentos de eu estar ou dando aula, ou às vezes pregando, e vir uma revelação, e o Espírito Santo falar comigo, você quer falar, você fala, mas você não está vivendo isso. Uhum. E eu já tive um momento, eu nunca me esqueço disso, lá em Piracicaba. Eu estava ministrando, me veio uma revelação de algo, e quando eu pus no radar da aula ali para falar, o Espírito Santo falou, você quer falar? Uhum. Mas você não vive isso. Eu me lembro que eu falei assim, Deus, me permita falar, depois a gente conversa. E eu falei. Uhum. Terminou a aula, entrei no carro, naquele golzinho branco que eu tinha, lembra dele? É. Entrei naquele golzinho, Uhum. primeira coisa que eu fiz, eu falei, Deus, primeiro, me perdoa de não ter ministrado algo que eu vivo. Agora me ajude a partir de hoje a viver aquilo que eu preguei. E daquele momento em diante eu mudei. Então aí eu acho que é a diferença, né? Legal. E aí, dentro dessa sua experiência, né, olhando para tudo isso que você viveu e experimentou como comunidade, quando você olha então para qual é a importância do discipulado na vida prática da igreja e da espiritualidade? E dentro disso que você tem de 10, 15 anos que você tem experimentado aí essa dinâmica, por que você ainda acha que o discipulado é negligenciado em muitas comunidades locais? Daniel, eu acho que existe um fator, eu não quero generalizar, mas eu acho que existe o fator ainda talvez do medo mesmo de algumas lideranças, porque quando você se compromete a um nível mais próximo, aquilo que eu disse, eu tenho que demonstrar aquilo que eu estou ensinando. E não estou generalizando e creio piamente que existem homens e mulheres comprometidos com Deus. E também não estou me colocando aqui como acima, nada disso, mas eu creio que muitos, talvez, eles não querem esse comprometimento tão próximo, porque isso pode gerar, eu diria, um pós, né, pode gerar uma repulsa, um distanciamento, porque a partir do momento que eu me aproximo de você num discipulado, automaticamente a gente vai se entrelaçar na intimidade. Sim. E isso daí muitas pessoas não querem. Elas não querem esse nível de intimidade. E claro, falando da espiritualidade, do comprometimento, do chamado, tem pessoas que não querem. E aí eu me lembro que quando a gente começou um processo de discipulado aqui na igreja, teve pessoas que disseram pra gente, eu não quero. E a gente respeitou. Ponto final. E estão na igreja até hoje. Entendeu? Então, assim, eu penso que de pessoa para pessoa, aí também vem um pouco, Daniel, eu penso, né, a característica do chamado. Porque às vezes a pessoa ela está como pastor, mas ela não é pastor. Ela é um evangelista. Então, o evangelista ele não tem tempo para discipulado. Então, não é característica dele. Então, pode estar negligenciando, não porque quer, mas é a característica da pessoa, do chamado. Dá trabalho discipular? Dá. E eu penso que o trabalho é assim, né? Você tem, ao mesmo tempo que dá trabalho, é muito gratificante com pessoas, né? Quando você vê os resultados. Quando você vê as pessoas, elas caminhando naquilo que você ajudou ela a caminhar, caminhando naquilo que você propôs, claro, dentro da palavra de Deus é prazeroso. Mas também tem aqueles casos que você fala,
2, 10, 15. Eu já cheguei ao ponto de chegar para pessoas e falar assim, olha, diante de Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. E aí volta aquela questão, né? Não depende só do discipulador. Eu gosto muito de uma pergunta que se fazem, né? Quem foi que discipulou Judas? A culpa estava em quem? No discipulador ou no discípulo? Então aí é uma pergunta emblemática, né? Mas assim, você comentou, né, da pessoa que não quis ser discipulada e continua na igreja. De certa forma, ela não consegue rejeitar um discipulado da comunidade como um todo. Sim. Porque a partir do momento que você está num culto dominical pregando, você está usando, é um discipulado, né? Sim. Então, ela só não está no discipulado um a um. Né? Então, quem sabe, às vezes, o Espírito Santo também não usa esses momentos coletivos para trazer momentos individuais. Né? Então, mas aí, Daniel, entra naquilo que eu falei de característica de pessoas. Né? Assim como para discipular, para ser discipulado também. Porque tem pessoas que elas têm facilidade. Aí também a gente olha uma outra questão dos temperamentos. Né? Tem pessoas que, eu brinco, né, que fala mais do que a boca. E tem pessoa que ela já é, sabe, sou eu no meu cantinho e pronto. Então, pode também ter essa relação aí do temperamento da pessoa. Então, essa pessoa que disse que não queria ser discipulada, de certa forma, ela está sendo discipulada, mas não no individual. Legal. Bom, agora assim, pensando um pouquinho para frente, né? A gente vive uma vida corrida, com muitas atividades, compromissos e distrações. E, consequentemente, né, as nossas relações e envolvimentos com tudo se torna, de certa forma, superficial. Diante da velocidade da vida moderna que nós temos, como é que a gente pode resgatar e valorizar a importância do tempo devocional e da devoção na vida da igreja local? Como é que a gente pode desenvolver uma relação íntima com Deus na vida diária, onde a gente precisa superar desafios para manter práticas devocionais consistentes diante de tanta correria? E como é que essa proximidade ela impacta a gente nas nossas interações? Como é que a gente consegue equilibrar? São muitas perguntas, mas assim, de fato diante dessa correria toda, como é que a gente consegue equilibrar compromissos diários que tomam o nosso tempo com práticas espirituais que muitas vezes estão sendo negligenciadas, e quando elas são negligenciadas, elas também afetam os nossos relacionamentos com as pessoas e até com a comunidade local que nós frequentamos? Eu vou falar de experiência de vida, né, no sentido local, igreja e tudo mais. Eu sempre falo assim, nós, como pastores, como líderes, a gente tem que, no mínimo, oferecer para a igreja subsídios. Sim. Então, se eu negligencio os subsídios, aí eu tô como se diz, estou indo para o buraco. Sim. Agora, se no mínimo eu dou subsídios, eu estou num caminho. Sim. Ok? Agora, usando vamos pensar assim, uma figura, né? Você vai a uma feira, você vai lá para comprar o quê? Então você sai de casa, eu vou na feira hoje porque eu quero comprar o alface colhido lá hoje de manhã. Ou seja, você vai com objetivo, você vai lá e compra o seu alface. Automaticamente você vai de repente ver, não, vou levar isso aqui também, vou levar aquilo, beleza, você volta para casa com a sacola. Ok. Eu penso que a igreja, não estou chamando a igreja de feira, né? Mas nessa analogia eu penso que a igreja ela tem que te dar subsídios. Então vejam, a partir do momento que a igreja proporciona para os membros, aí a gente tem, né, aí no sentido geral das igrejas, a gente tem os cultos, a gente tem muitas igrejas, escola bíblica, cursos, curso de liderança, seminários, e aí tem, né, oração, louvor e etc. A pergunta a feira está aí. Quantos estão pegando aquilo que a igreja está oferecendo? Então, o meu desafio é nunca deixar a igreja sem ter o que alimentar. De dar, aí eu gosto da expressão que o Hernandes usa, né? Ele fala da igreja que oferece sopa rala.
Entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa preocupação, é algo que eu louvo a Deus. Eu sempre tive essa preocupação em proporcionar. Eu não posso fazer com todos no particular, mas eu tenho que proporcionar. Eu me lembro que uns anos atrás a gente desafiou a igreja a leitura de um livro. E eu desafiei a igreja toda. Aliás, foram 2 livros. E eu me lembro que um dos livros me chamou a atenção. Porque eu peguei aquele livro, eu preguei uma série de pregações, preguei a redundância, né? Uma série de mensagens na igreja, focado naquele tema, naquele livro e tal. E para mim aquilo foi algo revelador. E assim, eu vi o efeito na vida de pessoas. Passou, acho que mais de ano, em uma das reuniões de célula, um casal foi ministrar e eles estavam ministrando chorando copiosamente, porque eles receberam a revelação daquele livro quase 2 anos depois. Que legal. E eu falei, gente, aonde eles estavam quando eu estava em cima do púlpito, sabe, quase dando tapa na mesa, como se diz, e eles não tiveram o que eles estão tendo hoje. Então, vejam, o mesmo livro, quase 2 anos depois, eles foram ler e Deus pegou eles de jeito. Então, assim, voltando, né, à essência da pergunta, a igreja ela tem que dar subsídio, ela tem que proporcionar, no mínimo, meios, para que você também faça a sua parte, porque também não adianta não é só o pastor. Aí eu penso que essa é um desafio. Não é, você diz que a igreja não deve ser não é que você quer um fast food, né? Sim. Mas, assim, é você oferecer meios de crescimento para a pessoa, né? Então, você tem cultos, você tem célula, você tem estudo bíblico, você tem livro, você tem seminário, quer dizer, você dá para ela meios de crescimento. Tudo bem, ela não pode participar de uma escola dominical, mas ela pode participar de uma célula, né? Sim. Então, quer dizer, ela está, de certa forma, sendo alimentada pela igreja, né? A gente teve uma experiência agora no final do ano que eu achei muito legal. A gente trouxe um pastor psicanalista para trazer uma palestra voltada para filhos. E quando a gente conversou, esse pastor, um amigo lá de Bauru, ele falou assim para mim, falou, pastor, eu ministro esse seminário em vários lugares, e é um seminário voltado para a criação de filhos, para pais e filhos. Então ele não é um seminário, me entendam, não é um seminário com teor espiritual no sentido teológico. É um seminário que vai trabalhar a criação de filhos e pai e tal. E eu falei, não, é isso que a gente precisa. Combinamos e ele veio. E foi muito legal. Isso me alegrou muito, Daniel. Me alegrou muito. Porque ele veio, fez a palestra de 1h30. A igreja estava... eles foram impactados. Legal. E qual foi a minha surpresa? O pessoal chegou para mim no mesmo dia, depois do evento. Pastor, parabéns, foi muito legal. Só que eu senti falta de uma coisa. Eu falei, o quê? Ele não leu a Bíblia. A gente está acostumado a ver Bíblia. Ele não citou a Bíblia, ele não leu Bíblia. Foi muito boa, me bateu do começo ao fim, mas ele não leu Bíblia. Eu falei, então, querido, primeiro eu expressei a minha alegria, falei, poxa, que bom que vocês perceberam, e não foi só que vocês perceberam que faltou Bíblia, só que o foco não era, entre aspas, teológico. Sim. Era voltado para a criação de filhos, as emoções e etc. Então isso me alegrou, porque eles sentiram falta da Bíblia. Sim. Significa que... diz respeito muito à maturidade da qual a igreja está caminhando também. Né? Sim. Bom, olhando assim para a sua experiência pessoal, você tem como compartilhar uma experiência pessoal específica que tenha exercido um impacto significativo em sua espiritualidade e quais foram as circunstâncias, momentos ou oportunidades que ocorreram durante momentos específicos e como isso moldou a sua vida espiritual? É bem abrangente, né? Mas alguma experiência que tenha assim mudou a sua jornada assim? Daniel, eu penso que aquela que eu contei para você do meu avô foi algo que marcou a minha vida, mas eu tive outras experiências no sentido de ver, como que eu diria, de ver os resultados daquilo que Deus foi fazendo, não necessariamente na minha vida, muito embora muitas delas, mas no meu contexto de vida, seja ministerial, seja pessoal, obviamente
antes de me casar, eu tive experiências, digamos assim, específicas que trouxeram resultados que estou vivendo eles hoje. Sim. Então, assim, como vida, como prática, foram muitas vezes, muitas coisas, de ouvir Deus falar de formas específicas, né? Eu tive uma experiência ímpar, né? Eu estava dando aula e no começo da aula, no primeiro dia, era uma sexta-feira à noite, comecei a aula e ali, falando e tal, tinha uma mulher sentada na minha frente, o Espírito Santo falou assim comigo, não mexa com ela. E aquilo me assustou muito, mas foi audível, não mexa com ela. E o não mexer, na hora eu entendi, não pergunte para ela, não faça piada, mantenha o foco. E eu continuei a aula e eu estava dando aula em Aparecida, lá onde tem a Basílica, que já é eu diria assim, um confronto ali, né? E aí eu continuei dando aula, passou um pouco, eu passei os olhos para aquela mulher e o Espírito Santo falou de novo, não mexa com ela. Claro que o resto da aula foi tensa, eu dei a aula virado para cá e ela de cá, de medo, no sentido, né? Não vou nem olhar. Eu não vou nem olhar. E aí terminou a aula na sexta-feira à noite, fui para o lugar onde eu estava hospedado, no outro dia de manhã eu voltei para a aula, a mulher sentada no mesmo lugar, escorada assim, ó, me filmando. E aí eu dei a aula, no intervalo, tomamos café, voltamos, quando chegou no final da aula, antes do almoço, todo mundo saiu e ela falou, preciso falar com você. Eu falei, meu Jesus, é agora. Olhei para a porta para correr. Aí ela veio, ela falou assim, eu quero te pedir perdão. Quando ela falou isso, eu já me acalmei. Eu falei, mas o que eu fiz? Ela falou, você não fez nada. Mas eu queria te contar o que aconteceu ontem, literal, ela disse. Ontem, por 2 vezes, eu tentei levantar da cadeira e eu ia te agredir, eu ia te bater. Aí eu falei, minha irmã, o que eu fiz? Ela falou, você não fez nada. A instituição. Aí, não estou falando mal do seminário onde eu dou aula. Ela falou assim, quando eu vi propaganda do seminário, tem uma matéria lá que ela chama Batalha da Carne contra o Espírito. E ela disse, quando eu vi esse tema, eu vim para o seminário para fazer esta matéria. Por quê? Porque eu achava que era aquele nível de guerra espiritual, que se vivenciou isso muito na década de 90, sim, né? De guerras, de luta espiritual, aquela coisa toda que a gente sabe, batalha espiritual e tal. E quando você fez a introdução da matéria dizendo que a maior batalha que nós temos é contra a carne, que eu começo a matéria dizendo que, né, a maior batalha que nós temos é contra a carne, é espírito e alma, né? Espírito e carne. E quando eu disse isso, ela falou assim, eu odiei não você, mas a instituição, apesar dela não ter culpa nenhuma. E porque ela achou que era uma coisa e não era. Só que ela disse, Deus nunca me tratou como Ele tratou de ontem para hoje. Então eu quero te pedir perdão por ter te odiado por um momento, e agradecer a Deus porque Deus te usou para me moer essa manhã. E eu falei, Deus, obrigado. Aí eu falei assim, aí eu contei para ela o que Deus tinha falado. Ela falou, olha, professor, sinceramente, por 2 vezes eu tentei levantar da cadeira e algo me trouxe de volta. Ela falou, ia acontecer. Então isso para mim foi marcante, sabe? Uma experiência de falar, poxa, Deus falou comigo. De uma forma específica, né? Sim, legal. Bom, e caminhando, né? Como é que a gente pode discernir e evitar práticas tanto na igreja quanto na nossa vida diária, partindo do princípio que hoje nós levamos muito a vida como consumidores? Então, assim, como é que a gente pode discernir e evitar práticas que tendem a nos moldar como consumidores, especialmente quando a espiritualidade ela se é apresentada como um meio de autorrealização e felicidade pessoal? Vou dar um exemplo. Você contou aqui, aí uma experiência muito marcante para você, mas há muitos que levam isso como uma realização pessoal, né? Como é que a gente pode evitar isso? Daniel, eu penso que assim, essa dinâmica, né, do nosso cuidado que temos que ter, aquilo que a gente falou anteriormente, né, de não esfriar.
Então eu preciso estar atento, porque é natural a gente vai usar o termo carne, né? A nossa carne, ela se esfriar. É natural a gente se afastar. E hoje é muito comum, e a carne gosta, né? Sim. A alma gosta. A gente pega aí as internets da vida aí, seja Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais. Se a gente não tomar cuidado, a gente vara horas e horas, por quê? É legal, eu gosto muito a minha esposa fala que o meu senso de humor é diferente do dela. Eu gosto muito desses vídeos de pegadinha, de susto, eu me esborracho de rir com isso. Só que se eu não tomar cuidado, o que vai acontecer? Um vídeo chama outro, e eu preciso entender que eu não posso gastar o meu tempo nisso. Aí volta a questão de disciplina. Então eu tenho que olhar para a minha vida e, para eu não me esfriar, para eu não sair do foco, eu preciso fazer a minha parte. Sim. E esse fazer a parte é o quê? É sacrifício, muitas vezes. A minha alma quer. Eu gostaria, mas eu preciso ter o meu foco. Sim. E isso é na vida de leitura, oração e etc. Porque senão a gente acaba se afastando. Aí vem aquela questão também, né? Colocando um pouco mais de ingrediente na questão. A questão do comprometimento. A questão da prioridade, qual é a minha prioridade? E às vezes eu costumo dar um exemplo. Tem gente que é assim, eu até brinco, né, até meio que irônico, a esposa vira para o esposo num domingo e pergunta, o que nós vamos fazer hoje? Vamos para a igreja. Em outras palavras, é como se, olha, a gente não tem nada para fazer? Não tem. Então vamos para a igreja. Em outras palavras, a prioridade não é estar, a prioridade não é buscar, a prioridade é, vamos para o shopping? Vamos. Vamos. E se não tiver nada para fazer, vamos para a igreja? Então, quer dizer, qual é o meu comprometimento nessa busca? Você falou um negócio legal, né? Porque tem muita gente que trata a igreja como se eu não tenho nada para fazer, aí eu vou para a igreja, né? Quando eu estava cuidando de jovens e adolescentes, eu lembro que alguns pais vieram conversar e falavam assim, poxa, mas meu filho não participa, eu quero que meu filho participe mais e tal. Falei, então bom, então traz o sábado. Chega no sábado, tem festa do fulano, festa do ciclano, foi no clube no lugar de sei das ondas, foi numa viagem. Você chega pro pai e fala assim, mas a última coisa que você leva seu filho é na igreja, quer dizer, todas as outras coisas estão na frente, como é que você quer que eu te ajude? Não tem como ajudar. E isso, Daniel, você falou de adolescentes, mas às vezes a gente vê isso no sentido geral, aquilo mesmo de prioridade. E aí vem outra questão, né? A questão do comprometimento com o reino de Deus. O que eu posso fazer em prol do reino? Sim. E aí, dentro daquilo que Jesus ensinou, né? Dos talentos. Às vezes a pessoa tem talentos, ela pode doar-se em prol do reino, mas ela não se compromete. E aí não tem o que fazer. E aí, infelizmente, muitos, como eu disse aquela hora, né? Quando acontece um imprevisto na vida, aí ela corre. Bem, vou falar de uma iniciativa legal que você faz e tem feito. Já vai fazer 4 anos já. Foi no começo da pandemia, se é o que eu estou pensando que você vai falar. Né? Mas durante o isolamento, você iniciou um movimento aí pelas redes sociais de publicar diariamente devocionais. E você religiosamente consegue fazer isso diariamente, todo santo dia. E é uma prática que está aí fazendo 4 anos. Mas esse movimento, por um tempo, envolveu não apenas você, mas envolveu diversos líderes e membros da comunidade local. Eu lembro que muitas pessoas aqui da Shalom Cosmópolis participou. Você participou um dia? Participei um dia. E como é que quando você olha para tudo isso, 4 anos, como é que esse movimento foi importante para o crescimento espiritual da sua vida como pastor e da comunidade local como discípulos de Jesus? É importante enfatizar, né? Estava numa época onde a gente não podia se encontrar.
Então, houve, por parte das igrejas, uma utilização das mídias muito forte. Uhum. E você teve essa ideia de publicar devocionais diariamente nas redes sociais e envolver a igreja. Como foi para você essa experiência, crescimento e para a sua igreja como um todo? Na verdade, assim, a ideia não foi necessariamente minha. Uhum. Quando começou ali os primeiros dias aí de lockdown, fecha tudo, aquela coisa toda lá, aí o Alexandre, o irmão aqui da igreja, pastor, a gente podia fazer algo para não deixar a igreja sem alimento, vamos usar essa expressão. Aí eu falei, não, vou fazer devocional. E aí eu lembro que na ocasião, a pandemia acho que começou meados de acho que 19 de março, alguma coisa assim, e aí foi tipo uns 2, 3 dias depois. Eu falei, vamos fazer o provérbio do dia. Então, não lembro exatamente, dia 20 de março, Provérbios capítulo 20. Qual foi a ideia? Ler o capítulo do dia, tirar ali um versículo, uma frase, uma palavra e fazer um devocional em cima disso. E aí eu fiz os primeiros, aí os líderes de células dizem, pastor, a gente quer participar. Eu falei, então vamos lá. E aí juntamos todo mundo na época, quem quis participar. Falei, não, vamos fazer Provérbios de novo. Aí a gente começou o capítulo 1, né, no primeiro dia do mês seguinte, a gente fez Provérbios inteiro. E aí eu falei, gente, vamos fazer de Salmos? Fizemos de Salmos inteiro. Quando estava terminando Salmos, falei, gente, vamos fazer os Evangelhos? Vamos. Fizemos o Novo Testamento inteiro, exceto escatologia. Quando estávamos terminando o Novo Testamento, falei, não, vamos começar de Gênesis? Vamos. Só que no meio do caminho, obviamente, o tempo foi passando, porque só Salmos são 150 capítulos. Exato. Alguns, pastor, não vai dar mais para mim. Obviamente a pandemia foi, né? Não vai dar mais e tal. O outro foi saindo, saiu todo mundo. Saiu entre aspas, né? Não pôde mais fazer. E aí eu falei, não, eu vou continuar. E eu continuei. Hoje, o devocional de hoje foi Isaías 47. Então, assim, a gente voltou para Gênesis, passamos Salmos de novo, Provérbios de novo, e aí estamos em Isaías, considerando que teve um período que eu falhei. Alguns dias ali, hackearam meu Instagram, aí eu fiquei meio desanimado e tal, e depois voltei. Mas eu tenho uma experiência especial. Você me dá mais um minutinho? Todo o tempo do mundo. Um sábado de manhã, nós temos aqui na igreja, todo sábado, às 6h30 da manhã, a gente tem uma reunião de oração. E eu estava no meu cantinho de oração ali e eu falei com Deus, esse projeto dos devocionais aí tem que acabar, tem que parar, já deu, era só para a pandemia, isso a pandemia já tinha passado. E eu orei, eu fiz essa oração de forma simples. Beleza, sábado de manhã. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu fui aqui no centro da cidade comprar alguma coisa e tem uma pessoa conhecida nossa que ele tem um consultório dentário, né? E ele estava no consultório dele, no andar de cima, e quando eu estava passando, ele me chamou. Aí eu procurei ele aqui em cima, eu olhei e vi ele lá, ele vem cá, vem cá. Aí eu subi lá, e aí ele falou assim para mim, Daniel, ele falou assim, pastor, eu preciso te falar algo, não sei por que eu te chamei aqui. Aí ele disse essas palavras, não pare com os devocionais, porque todos os dias eu me alimento dele. Aí ele falou assim para mim, eu não sei por que eu estou falando isso. Eu estou afastado, meio afastado da igreja, mas eu vou te dizer, pastor, todos os dias eu me alimento do que você posta. E ele falou, e tem dia que você bate, hein? Aí eu falei, rapaz, isso é Deus falando comigo, eu disse para ele, né? Aí a gente conversou ali e tal, fui embora. Quando foi na segunda-feira à noite aqui, a gente tem um núcleo aqui do IFC, né, o Instituto de Formação Cristã, eu estava dando aula, no meio da aula, do nada, uma irmã da igreja, pastor, deixa eu falar uma coisa antes que eu me esqueça. Ela, literalmente, ela interrompeu a aula. Eu falei, vai lá, fala aí. Tipo assim, ela quebrou no meio. Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Todos os dias eu pego o link do devocional e posto no grupo da minha família, lá do norte, do sul da Bahia, não sei, não lembro. Todos os dias eu posto no grupo da família. E eu tenho um tio que mandou te dar um recado. Ele falou para você não parar com o projeto, porque todo dia ele é alimentado. Aí naquele momento o Espírito Santo falou assim, você quer que desenhe? E de lá para cá, Daniel, Deus tem dado graça. Claro, às vezes
Às vezes eu falho, eu tenho... Esse ano eu até brinquei com o Jansen aqui, o ministro de louvor da igreja. Eu falei, cara, esse ano eu não quero falhar. Hoje é dia 17, 18, né? 17. Até agora, de janeiro para cá, tá tudo em dia e eu quero manter em nome de Jesus. Amém, amém. Com relação ao crescimento da igreja, eu sempre desafio a igreja. Domingo passado mesmo eu disse, falei, irmãos, para quem tem dificuldade de ler a Bíblia, se você estiver acompanhando os devocionais, se você estiver acompanhando desde o começo, você já leu praticamente mais da metade da Bíblia. Porque nós começamos em Gênesis, eu contei tudo, a história, o Novo Testamento a gente já leu praticamente, menos o Apocalipse, e Gênesis até Isaías. E aí eu desafiei a igreja, falei, irmãos, pode começar hoje, não tem problema. Dá segmento, porque enquanto Deus der graça e não mandar parar, eu estou em Isaías. Eu vou chegar no Novo Testamento, vou fazer de novo e vou voltar para Gênesis. Se Deus mandar parar, a gente para, senão eu vou continuar. E acho que você deve ter percebido que o alcance também, né? Porque por mais que a gente seja um canal, às vezes a gente não tem alcance dos grandes pregadores, mas você deve ter percebido que mesmo de forma pequena e singular, a sua devocional chega a lugares onde você nem esperava, né? Nunca imaginei. E aí, Daniel, a gente vai para uma outra premissa, né? Vamos pensar assim. A Bíblia ela nos fala sobre o valor de uma alma. Então, se eu fizer devocionais por 10 anos, e se esses devocionais alcançar uma alma, vai valer a pena. Exatamente. Então, assim, eu já tenho testemunho vivo de pessoas que já chegaram para mim diversas vezes. Pastor, eu fui edificado com o seu devocional de hoje. Pessoas que já mandaram mensagem no particular. Pastor, o devocional de hoje foi resposta de oração e tal, e etc. E é uma coisa que eu falo, né? Toda vez que eu vou gravar o devocional, e eu faço de forma simples, eu não tenho ali câmeras profissionais, eu faço de forma caseira, eu não tenho nada, eu não tenho um estúdio, digamos assim. E eu sempre falo, Deus, eu vou ler a Bíblia, vou ler o capítulo de hoje, fala comigo aquilo que o Senhor quer falar com alguém. Quem é esse alguém? Pode ser gente aqui da comunidade? Pode, mas pode ser gente lá do sul da Bahia. E outra coisa, internet, onde vai chegar isso? Exato. Então, o objetivo é lançar a semente. Exatamente. E dentro desse processo, você lê a Bíblia, você ouve a palavra e, consequentemente, acaba meditando nela. Qual a importância que você tem para você visto de não apenas ouvir a palavra de Deus, mas também meditar nela diariamente? Qual é o impacto para você nisso, na sua vida mesmo, caminhada com Deus? Qual é o impacto que você tem sentido nesse processo de leitura diária e fazer devocional? Eu vou responder essa pergunta até baseada numa coisa que eu ouvi do Hernandes. Acho que ele é referência para muitos de nós. Quando você lê, quando você busca, você sempre vai ter alimento. Né? Você sempre vai ter ali vamos dizer assim, na prateleira. Eu tenho uma prática em casa, né? Eu tenho lá nas minhas anotações, eu uso um aplicativo do iPad, eu tenho lá, né, textos para mensagem. Então, eu estou lendo, meditando, quantas e quantas pregações já me vieram dos devocionais. Então, eu estou lendo, meditando, de repente vem uma revelação, vem algo ali, eu vou lá no meu aplicativo, anoto, às vezes eu pego, copio e colo o texto, coloco ali e tal, e quantas vezes, mensagens, eu já tive momentos, eu acho que eu até compartilhei o mesmo salmo que você pregou, até mandei para você. Aquele salmo foi algo inédito, porque foi volta da pandemia, o primeiro culto depois que a gente voltou presencial, e eu já tinha uma palavra, desde quando fechou tudo, eu falei, quando voltar eu vou pregar tal palavra. E eu me lembro que eu tinha já no coração o desejo de pregar aquela palavra. E eu me lembro que 2 dias antes do culto, né, da volta, veio aquele salmo. E aquele salmo foi algo tão impactante para mim, que Deus falou, é ele domingo. E eu preguei ele no domingo. Então, assim, as experiências são ímpares. E já aconteceu também, né, você falando de meditar. Porque qual que é como eu faço, né? Você perguntou como eu faria. Eu abro o capítulo do dia, por exemplo, amanhã vai ser Isaías 48. Eu abro o capítulo,
E leio, mas não leio. Eu leio meditando naquilo que eu estou lendo. Uhum. Claro, não é também uma meditação, né, profunda, mas eu leio ali, prestando atenção e tal. E já aconteceu de eu terminar o capítulo e não ter nada, não vi nada. E eu leio de novo, aí obviamente eu presto mais atenção. Chegar no capítulo, não vi nada. Eu já cheguei a ler 5 vezes um capítulo. E aí até Deus trazer algo à mente. E aí eu ministrar em cima daquilo, falar em cima daquilo. Então é muito... E já teve vezes de eu falar assim, nem preciso ler o resto do capítulo, mas eu leio. Porque já veio no primeiro versículo, já veio a revelação do tema de hoje. E acho que a maneira mais clara e óbvia da gente realmente ouvir a voz de Deus, né? Sim. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, a gente tem um encontro com Deus. É Deus falando ao nosso coração, né? E é uma coisa muito legal, Daniel, que é assim, às vezes eu pego o versículo lá, e eu tenho uma facilidade muito grande, eu acho que é característica, né? Depois que eu tenho uma revelação de um assunto, eu falo o resto do dia. Mas enquanto eu não tiver, cara, eu sofro. Eu sofro, não tem jeito. Então, quando às vezes eu começo a ler e vem a revelação, e é muito legal, porque às vezes vem a revelação, eu vou falar disso. E ali agora a gente está fazendo, né, de 1 minuto e meio no máximo, por causa desse negócio de plataforma aí. Cara, e às vezes eu pensei em falar isso, mas o Espírito Santo leva para isso. E já teve vezes de eu gravar e depois eu ouvir, e ouvindo eu falar como se outra pessoa estivesse falando para mim. Isso é muito legal, cara. Uma coisa que você falou sobre... Me fugiu, eu lembrei, mas fugiu. Sobre essa busca diária, né? Sim, que eu quis mencionar lá do Hernandes, né? Sim. Quando você tem uma leitura diária, quando você está ali, né, mantendo, você sempre vai ter o que pregar. Sempre vai ter o que pregar. E quando você dá aquela... e para de ler, aí o pastor até fala, né? O pastor Hernandes fala que aí tem pastor que dá calafrio, porque vai chegando sexta, nada, sábado, nada, domingo, nada, vai chegando o horário do culto, nada, vai lá e prega qualquer coisa. Então, quando você está com a leitura, lendo diariamente, tal, você sempre vai ter. Exatamente. Sempre vai ter. E é interessante, porque a gente vai lendo a Bíblia e eu sempre anoto assim, bom, esse texto aqui, o dia que eu tiver oportunidade, eu vou usar ele, né? E quando você recebe um convite, é interessante como o Espírito Santo trabalha, porque alguns convites ocasionais que eu recebo para pregar, às vezes na igreja ou em outras igrejas, parece que o texto parece que vem na hora. Cai esse. E é muito interessante, eu faço isso também com livros, né? Eu estou lendo e quando eu me deparo com algum assunto, alguma coisa, alguma revelação ali, eu marco e coloco em cima, eu coloco a palavra M. Aí teve um irmão um dia aqui da igreja que eu emprestei um livro para ele e ele falou, pastor, eu vi vários M lá, o que é? Aí eu falei, rapaz, você vai descobrir algo importante. Ele falou, o quê? Mensagens. É que eu sei que ali tem uma pregação. Legal. Aí ele, pastor, que legal, vou ler o livro de novo, só para ver o que é. Eu falei, pode ler, não tem problema. Ou ele vai começar a vasculhar todas as suas mensagens para saber onde está. Onde está, pode ler, não tem problema. Aí ele, então quer dizer que toda vez que eu pegar um livro seu que tiver a palavra M, tem uma mensagem ali. Eu falei, tem, mas é minha. E tem um que ministra também, eu falei, não vai pegar minhas mensagens não. Não, pastor, pode deixar. Lógico que eu brinquei com ele, mas é isso mesmo. Por quê? Você tem conteúdo. Eu já estava falando com uma pessoa sobre oração. Uma pessoa que não tem uma vida de oração, você pede ela para orar, ela não tem conversa. Deus, obrigado. Ela não tem assunto. E quando você pede uma pessoa de oração, pessoa que tem prática de oração, você tem que, às vezes, pedir para parar. Fala, não, tá bom, precisa ir embora. Não precisa orar a Bíblia inteira, né? Mas, enfim. Bom, uma das práticas vitais da espiritualidade cristã é a comunhão com a igreja. Então, como que a gente resgata a comunhão de uma igreja que foi tomada pela individualidade? Eu acho que uma das coisas que eu tenho percebido quando você vai nas igrejas por aí é a ausência da comunhão. Elas se reúnem ao domingo, muitas vezes são igrejas saudáveis, mas há pouca comunhão. Então, em sua experiência pastoral, quais são os princípios fundamentais que você usa para resgatar a vida comunitária
saudável de uma igreja local e como é que você enxerga a importância da comunhão que vai além dos cultos dominicais? Daniel, a gente tem uma prática aqui na igreja e que você participou disso lá no começo, né? A gente chamava de churrascom, domingon, a gente chama de comunhão, tempo de comunhão. Hoje a gente tem usado um nome aqui que é o Shalom Day, que é um dia mesmo para a família. A gente não, eu sempre falo, eu não tenho dificuldade de fechar a igreja e fazer culto numa chácara. Então a gente faz isso assim direto. A gente tem uma prática aqui, né? Nosso culto ele é às 6:30 da tarde, aos domingos. E todo terceiro domingo do mês a gente faz o culto de manhã. E muitos desses cultos a gente faz em chácara, justamente para gerar isso. Então a gente sempre faz, né, o kit sacolinha, e de um tempo para cá a gente descobriu uma forma melhor ainda. Em vez de fazer o kit sacolinha, a gente compra e a pessoa paga, fica mais barato. E a qualidade melhora, porque quem vai comprar carne, compra uma carne boa. Porque às vezes a pessoa não sabe qual é a carne para churrasco, compra qualquer carne. Tem uns irmãos que levam uns colchão duro, né? Não, é verdade. Então a gente tem feito isso. E isso tem gerado uma comunhão. Então às vezes as pessoas chegam, uma pessoa nova chega na igreja ali meio que perdida, mas de repente ela vai para um churrasco, lá tem o pessoal que joga bola, o pessoal que brinca tem um monte de coisa, ping-pong, vôlei, piscina, e a pessoa se envolve. Então essa comunhão ela acaba tendo. E aí a gente tem aqui na igreja alguns grupos que a gente chama de grupos intencionais. E toda reunião a gente faz questão de ter um tempo de comunhão. Onde a gente faz ali alguma coisa para comer, e é justamente para gerar isso, para gerar esse tempo mesmo de comunhão. Agora, claro, a pandemia deu uma travada nisso. Hoje eu diria que a gente está conseguindo resgatar, mas ainda temos algumas dificuldades, mas graças a Deus a gente está conseguindo. Um trabalho árduo que requer oração e muita disposição. Disposição e trabalho, porque às vezes a pessoa vai, que legal foi hoje, cara. Você chegou 9 horas, eu estava desde as 6 correndo e eu chego em casa às vezes 9 horas da noite. Porque aí tem a equipe da cozinha, a equipe do som, a equipe de quem chega mais cedo para arrumar e levar as coisas. Então, mas é prazeroso, né? A gente... Bom, e dentro dessa prática da comunhão, eu diria que tem ali a vida dos sacramentos mesmo. Vamos falar muito da ceia, né? Diante da prevalência assim, do consumismo ocidental, dessa prática da comunhão, como é que as escrituras e os sacramentos elas podem nos reorientar a nossa compreensão sobre a espiritualidade, transformando-nos em uma comunidade que se alimenta coletivamente do pão da vida e nos faz mordomos da redenção? Eu faço essa pergunta porque existem muitos membros que muitas vezes passam meses e meses e meses sem participar da mesa do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta, lógica, ela é retórica, né? Por quê que eles não participam? Porque aí vem aquela questão, né? Quando a gente olha para o texto, né? Examine-se o homem a si mesmo. Raramente, muito raro, quando a gente ministra a ceia, eu não falo desse texto. Porque eu às vezes pego outros textos, não só lá o de Paulo, né, em Coríntios. Às vezes eu pego outros textos, e claro, sempre trazendo para o mesmo contexto. Mas sempre, eu não me lembro se eu já pulei esse texto. Examine-se o homem a si mesmo. Trazendo a consciência de que você precisa ter essa ciência. Você precisa ter ciência disso que você está fazendo, que você vai fazer. E eu já vi pessoas, né, no sentido de fazer essa análise, né, examine-se o homem a si mesmo. Eu sempre ligo com o Salmo de Davi, né, ver se há em mim algum caminho mau. E eu falo, e aí vem uma outra questão também da gente ensinar a igreja, né, a importância disso. E Paulo vai falar, né? Por isso muitos entre vós, né, estão fracos, caídos e tal. Fala, o que você quer? Então é mais honesto da sua parte com Deus em primeiro resolver o problema se há algo que te impeça, do que você fazer indignamente. Então eu penso que é esta consciência, né, de você ensinar.
E eu sempre brinco aqui na igreja, irmãos, o texto clássico eu sempre volto para ele. Eu menciono o outro e volto para ele, justamente para trazer esses princípios. Legal. Bom, caminhando aí, estamos quase para o fim. Já? Mas há igrejas que dão mais ênfase na busca por espiritualidade e devoção, e outras são mais reticentes. Como entender que essa busca não é um privilégio desta ou daquela igreja, ou dessa ou daquela denominação, mas necessidade para a capacitação de todo crente, no sentido de cumprir o mandato de Cristo para exercer a missão que ele confiou? Qual que é o papel da missão e da proclamação na espiritualidade cristã da igreja local, especialmente nos dias atuais? Eu acho que, de forma geral, né, aí volta aquilo que eu disse também, né, de características, às vezes, ministeriais. Uhum. Porque, às vezes, a gente tem evangelistas na condição de pastor. Uhum. Então, você pega um evangelista na condição de pastor, ele vai ser uma igreja evangelística, porque está no sangue do evangelista. Sim. Ele vai ter o foco mesmo de ir para a rua, digamos assim. Sim. Você pega uma igreja que o pastor é mestre, Uhum. vai ser uma igreja... Me entenda na resposta, né? Vai ser uma igreja saudável na palavra. Por quê? Porque a ênfase dele vai ser palavra. Sim. Ali ela vai estar consolidada. Por quê? Característica do pastor. Você pega uma igreja que o pastor é pastor, Uhum. provavelmente ela vai ter uma deficiência na questão do evangelismo. Uhum. Então, eu penso que nessa diversidade dos ministérios, eu penso que vem essa, como que eu diria... essa dinâmica de cada igreja, uma igreja. Então, por mais que, aí vamos falar aqui, nós aqui como local, a gente tem um foco, por causa de uma característica da igreja, de uma característica do meu chamado como pastor, e uma característica das pessoas que foram moldadas vindo de onde? Vamos pensar, né? Desde quando eu cheguei para cá, a gente tinha o nosso pastor Noedi, que tinha uma característica, eu dei seguimento e com o tempo pegou um pouco mais a minha cara. Então, essa espiritualidade aí, ela vem sendo moldada, claro, com a responsabilidade do pastor em gerar isso. Sim. Aí, veja bem, longe de julgar, mas tem muitas igrejas que às vezes ela não está muito preocupada com isso, ela quer resultado. Sim. Ela quer resultado, não importa, muitas vezes, como. Isso me preocupa. Por quê? Porque muitos resultados, eu vou usar entre aspas, até vêm. Uhum. Mas, às vezes, ela cresce uma igreja que não é sadia, num contexto geral. Então, isso é preocupante. Nem sempre crescimento numérico é sinônimo de igreja saudável. De igreja saudável. E nessa sua caminhada, você tem aí uma larga experiência, você hoje caminha com uma igreja que não está debaixo de uma denominação. Sim. Como é que é essa experiência sua? Como é que é encaminhar com uma igreja local que não está sob cobertura de uma denominação no seu ministério? E você sente falta de estar debaixo de alguém ou acha que isso não muda a dinâmica da igreja? Eu acho que eu separaria, né? O fato de não estar formalmente ligado a alguém, isso não significa que eu não esteja com alguém, né? Exato. Porque eu tenho amigos pastores, amigos não necessariamente denominações, mas eu tenho parcerias, né? Pessoas que a gente caminha junto e às vezes a gente faz trabalhos juntos, eventos juntos e tudo mais. Então, assim, o sentir falta é aquela questão assim, em muitos aspectos é muito bom. Não tiro. Sim. Então, em alguns aspectos eu sinto falta. Em outros, Deus tem nos dado graça. Então, eu olho assim, graça e misericórdia. Então, a gente tem alguns pastores, colegas que a gente trabalha junto, que a gente troca experiência, que a gente senta, a gente toma café, a gente, uns ou outros, né, eu prego lá, ele prega aqui, e a gente faz essa, eu diria, essa troca. Não formalmente a denominação. Então, assim, desde quando, né, aí, para quem conhece a nossa história, né, como comunidade Shalom, desde quando nós nos emancipamos da Shalom Campinas,
eu orei muito a Deus. Teve até um tempo que nós ensaiamos a caminhar com alguém. E houve algumas situações que não nos permitiu continuar. E aí nós estamos caminhando, tenho as parcerias não no sentido denominacional, mas nós temos a parceria. E eu tenho orado a Deus por direção. E eu sempre falo, enquanto Deus não nos der uma direção, fique como está. Então nós estamos caminhando. Eu acho que essa pergunta ainda vai vir, né? Eu tenho amigos que a gente caminha junto, que a gente tem eu diria, essa parceria. Deixa então, puxar o gancho, que aí já entra nessa questão, mas nem sempre, né? A Shalom Campinas caminhou também 15 anos como igreja local, sem estar debaixo de uma cobertura formal, né? Vamos dizer isso. Mas ela nunca deixou de caminhar sozinha, ela sempre teve pessoas ao lado, né? Sim. Então, o pastor Neidi, ele sempre fez muita questão de falar que ele tinha pastores sobre ele a quem ele prestava conta. Mas sempre fez questão de dizer, tenho pastores né, que estão sobre mim, alguém que eu presto conta, que caminha comigo. Então nem sempre você caminhar como uma comunidade local, não estando debaixo de uma denominação, significa que você está sozinho. Está sozinho, isso. Então, agora eu vou entrar por outra questão. Por isso que é sempre importante de ter mentores. Né? Mentores, discipulador. Então, a minha pergunta é, você tem algum mentor, você tem discipulador, pastor, alguém você pede ajuda, presta conta? O quanto que você considera ser importante para a sua vida e para o seu ministério ter alguém a quem prestar contas? Bom, a pergunta se é importante é redundância, né? É óbvio que a importância é 100%. Agora, desde quando, até mesmo, né, quando eu comecei a minha caminhada cristã, que eu comecei a visualizar o chamado, eu tenho amigos dessa época. Então vou citar nomes porque para mim é honra, né? Eu tenho o pastor Lopes, né, que hoje ele é pastor, eu acho que ele está licenciado como pastor local, né, mas ele é da Nazareno, em Campinas. Ele é um pastor que me ajudou quando eu era solteiro, tinha 17 anos, 18 anos de idade. E ele é um pastor que a qualquer momento, não importa a hora, que eu ligar para ele, eu tenho certeza que ele é aquele porto seguro. Sim. E aí eu tenho outros pastores amigos, né? Claro, não tiro, não dá para enumerar, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Eu penso que são pessoas que eu creio que qualquer um deles, os que eu vou citar, o que eu já citei, que é o pastor Lopes, qualquer um deles que a qualquer momento você falar, pastor, eu estou com uma dificuldade, seja em qual for a área, eu tenho certeza que eles vão. Eu tenho esse, digamos assim, esse vínculo, que é o pastor Lázaro, o pastor Noedi. Eu tenho amigos pastores, né, lá do seminário onde eu dou aula, né, alguns pastores, o Bispo Souza, o pastor João Lemos, enfim. Então, assim, eu tenho amigos pastores que para qualquer necessidade estarei junto. E outros que a gente já teve parcerias em momentos, né? Então, eu acho que esse caminhar com parcerias, né, com pessoas que vai te ajudar. Eu já tive situações que eu liguei para o pastor Neidi, estou com essa dificuldade assim, e ele... E aí tem uma outra questão também, lógico, em momento nenhum desprezando um ou outro, tá? Às vezes características. Entendeu? Então, assim, às vezes, em uma determinada situação, eu olho, poxa, esse aqui é a cara do pastor Lázaro. Qual da experiência dele, qual da vivência dele? Eu ligo para ele. Poxa, o pastor Lopes aqui é com ele. O pastor Neidi. Então, assim, eu tenho eu diria, nessa liberdade de pessoas a caminhar junto. Agora, essa questão é muito engraçado que há uns meses atrás, o pastor Neidi me chamou para a gente ir num evento lá em São Paulo, foi eu e ele e o pastor lá de Indaiatuba, Ademir. Fomos nós três. E foi muito legal porque o pastor Neidi sempre sendo o pastor. Quando a gente entrou no carro, e aí, Sival, como você está? Então, assim, sabe, e eu acho muito legal porque se ele pergunta, é porque ele sabe que eu vou responder. Sabe, aquela segurança de poder dizer, olha, o pastor está bem e tal. E
graças a Deus, Daniel, e tem uma outra questão também, graças a Deus, eu falo isso com alegria no coração. Nós estamos aqui em Cosmópolis, né, 13 anos praticamente, e nós já tivemos algumas dificuldades, já tivemos algumas, eu não vou chamar de crises, né, de momentos, né, de tensão, e todos esses momentos, todos eles, Deus deu graça. Eu me lembro que teve uma situação ímpar aqui na igreja, que dentro daquilo que eu já aprendi, tanto com o pastor Nedir, pastor Lázaro, Lopes, enfim. E quando estourou a situação, no momento ali, eu tomei tais decisões, assim. E por ser uma situação, a gente tinha emancipado e tudo mais, a pessoa ligou para o pastor Nedir. E a primeira coisa que o pastor Nedir perguntou foi: qual foi o conselho do pastor Sival? E aí o pastor Nedir, a pessoa falou, o pastor Sival falou isso. O pastor falou assim para ele, falou: olha, é exatamente esse o meu conselho. E o pastor desligou o telefone com a pessoa e ligou para mim. Falei: Sival, fulano de tal me procurou, o que está acontecendo? Falei: pastor, é assim. E foi muito legal que ele falou: Sival, é exatamente o que eu faria. Estou à disposição, qualquer coisa pode me procurar, estamos juntos, estamos orando, e Deus deu graça. Então eu acho que essa parceria, ela é indispensável. E o pastor Nedir, ele tem uma característica, ele não desapega das suas ovelhas, viu? Então, uma vez ovelha dele, ele vai tratar você como ovelha dele o resto da vida, não importa onde você esteja. Falar em pastor Nedir, a gente está devendo aquele cafezinho lá, hein, pastor? Aí, pastor, chama nós. Chama nós. Bom, uma última pergunta antes de um bate-pronto. Qual o seu maior desafio como pastor que tem a responsabilidade de equipar, ensinar e exortar a igreja para que ela cresça espiritualmente de forma saudável e em intimidade com Deus? E quais conselhos você daria a alguém que está buscando aprofundar sua vida espiritual? Vamos por parte, né, meu? Isso você pegou pesado. Vamos por parte. A primeira questão e desafio, né? É lógico que essa pergunta ela é básica, mas complexa, né? O meu desafio é agradar a Deus. Eu acho que o coração da gente tem que estar em agradar a Deus. E é interessante que uns 2 anos atrás Deus me trouxe uma palavra muito forte para eu trabalhar com os líderes da igreja, que foi Efésios 4. Efésios 4, quando Jesus fala: uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E quando você vê esses ministérios sendo estabelecidos para a igreja, a partir do versículo 12, vem o porquê. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, na época, eu reuni todos os líderes e ministrei isso. Para cada ministério da igreja. Eu falei: a minha função como pastor, Deus me chamou e deu essa responsabilidade, né? Muito embora os 5, mas eu estou entre eles. Então, a minha função é levá-los ao aperfeiçoamento. E o meu desafio, Daniel, eu acho que é ver a igreja sendo aperfeiçoada para o desempenho do ministério. O ministério de quem? Da pessoa. Então, vamos lá. Se você é uma ovelha minha e você tem um chamado, seja qual for, qual área for, o meu desafio, o meu compromisso, a ordem de Jesus é preparar você para isso. E eu sempre digo isso, né? Que eu possa ser usado por Deus para levar você a ir além de onde eu estou. E assim eu sempre falo, o pessoal que prega com a gente aqui, né? A gente tem uma escala aqui na igreja. Eu sempre falo nas nossas reuniões, que a gente tem uma reunião com eles a cada 40 dias, às vezes um pouco menos, um pouco mais, a gente tem uma reunião com eles. E eu sempre falo, queridos, que vocês consigam, que vocês busquem em Deus e que vocês possam ir além da onde eu estou. Para mim, vai ser uma alegria quando eu estiver lá, os meus, não sei quantos anos Deus vai me permitir, mas olhar para trás e ver vocês indo além. Se eu alcançar isso, e aí volta aquela questão, né, de sucessores, né? A minha preocupação em fazer um sucessor ou mais sucessores, né? Então, esse no sentido, né, do desafio. A segunda pergunta...
Segunda pergunta seria: quais conselhos você daria Sim. a alguém que está buscando aprofundar a sua vida espiritual? Ande com quem ande com Deus com lealdade. Eu acho que andar com Deus, andar com quem anda com Deus e com lealdade. Porque quando a gente fala da palavra lealdade, a gente está aí a questão da autoridade que a gente tem que submeter a liderança, submeter muitas vezes os não. Eu sempre falo com alegria. Acho que o pastor Nedir talvez nem saiba disso. O dia que o pastor Nedir falou não para mim. Eu me lembro que, eu vou contar essa experiência rapidinho, eu era recém-chegado aqui em Cosmópolis, e eu lembro que o pastor Nedir, uma vez ele disse: vamos comigo visitar um outro pastor em Limeira. E ele passou aqui em Cosmópolis e nós fomos para lá. E aí eu pedi para ele, falei: pastor, eu tenho no coração um desejo de fazer um projeto assim, assim, assim. Expliquei para ele o projeto, que é o Café com Casais. Aí ele falou assim para mim: Sival, não, por enquanto não. Aquilo, de certa forma, me gerou uma tristeza. Eu estava, como se diz o ditado, com sangue nos olhos. Né? Tinha acabado de chegar na igreja, na cidade, eu estava pilhado para fazer as coisas. E eu pedi para ele, ele falou: não, eu nem sei se ele vai lembrar disso. E eu guardei meu coração, falei: não, peraí, eu preciso submeter a minha liderança. Muito embora eu possa até não concordar, mas eu tenho que submeter. E eu guardei meu coração, falei: não, Deus, amém. Eu não me lembro exatamente se foi um mês. Você vai, vamos comigo em Piracicaba, lá no pastor, esqueci o nome dele. Ricardo, isso, um pastor Ricardo. Vamos, passamos aqui. Ele passou aqui e nós fomos para Piracicaba. Chegam lá, tivemos um encontro com eles lá e tal. Na volta ele falou: Sival, você tinha comentado comigo alguma coisa sobre café com casais, alguma coisa assim, o que era? Eu falei: não, passou um projeto assim, assim, assim. Ele falou: não, faz aqui em Cosmópolis, se der certo você me ajuda a implantar lá em Campinas. E eu fiz, e para a glória do Senhor Jesus. Já vai fazer 13 anos, que todo ano a gente faz vários. E já teve pessoas que saíram daqui, foram para outros lugares e estão fazendo lá. Então, na época, eu só me apeguei a uma coisa: submeta a liderança. Às vezes eu posso não concordar com ela, mas eu vou em oração, em temor, em lealdade, eu vou submeter. E Deus vai fazer o resto. Então, qual o conselho eu daria? Ande com quem anda com Deus e com lealdade. Amém. E deu certo aqui, ele implementou em Campinas, outras pessoas fazem em outros lugares, e olha só que benção. No tempo Muito de bom. Deus, as coisas evoluíram. E se eu tivesse, entre aspas, me rebelado com ele? Tivesse, não, eu vou fazer, talvez, eu poderia até estar fazendo, mas sem fruto. Bom, para a gente terminar, vamos fazer um bate-pronto? Vai lá. Pergunta rápida e resposta rápida. Livro da Bíblia que você mais gosta? Olha, Salmos não tem como você sair dele, né? Mas eu acho que Provérbios... Eu gosto muito de Efésios e Romanos. Eu acho que eles são... Enfim, são profundos e não tem como você escolher um, né? A Bíblia toda, mas tem que escolher um ou dois, tá aí. 3 pregadores que você gosta de ouvir? Vamos dizer assim, ultimamente, se pegar antigamente, mas eu ouço muito Hernandes, eu ouço muito Luciano Subirá, às vezes eu diversifico um pouco, né? Às vezes eu ouço Cláudio Duarte, mas quando às vezes eu vou fazer algo, eu ouço ele quando parece que eu quero, sabe? Mas o Jeremias eu gosto, enfim, eu acho que... Mas o que eu tenho ouvido bastante, sempre ouço bastante, é o Luciano Subirá, o pastor Hernandes, o Jeremias, enfim. Legal. Um livro que marcou sua vida e sua caminhada cristã? Pode ser mais de um, não? Pode. Eu acho que Os Generais de Deus, Kryptonita... tem um, rapaz, que é Homens de Honra, se eu não me engano, Homens Implacável, A Isca de Satanás, Desmascarando Jezabel. Tem muitos livros, cara, não dá. Em Chamas para Deus, esse eu acho que ele tem uma marca muito grande. Qual a sua maior... Não, peraí. Qual a sua referência pastoral?
Olha, eu tenho o pastor Nedir, o pastor Lopes, o pastor Lázaro, acho que esses três eles são referência, né? Eu sempre me espelho neles. E aquilo que eu disse, né, em situações diferentes, em momentos diferentes, todos esses três me marcaram. Então eu tenho coisas que o pastor Lopes me marcou profundamente. Eu tenho coisas que o pastor Lázaro me marcou profundamente e o pastor Nedir me marcaram profundamente. Então esses três pastores eu acho que eles são as minhas inspirações. Qual a sua maior motivação no ministério? É agradar a Deus, e eu acho que aquele desejo de batalhar para não falhar, sabe? De batalhar. Eu e a minha esposa, a gente sempre brinca, a gente está sujeito a errar e etc. Mas tem erros que a gente não pode cometer. Então, acho que isso é a minha busca, o meu norte, de não falhar. Legal. Que mensagem você gostaria de deixar sobre a importância da espiritualidade e devoção na jornada cristã? Uma frase bem rápida. Assim. Eu acho que é muito amplo. Eu acho que é a busca da intimidade. Eu acho que é algo que a gente não pode negligenciar. A propósito, esse ano a gente quer trabalhar na igreja, nosso tema anual nessa linha aí. Intimidade com Deus. Eu acho que se eu tenho intimidade com Deus, as outras coisas elas vão se agregar. Legal. Para encerrar, o que é Cristo para você? Por mais que seja uma palavra, tudo, mas ele é referência, ele é o Salvador, ele é o Senhor. Eu acho que muitas pessoas, ele é meu Salvador, mas esquece que antes de Salvador ele é Senhor. E o Senhor no original é muito forte, né? O Curios, dono, aquele que tem poder de mando, aquele que se disser não é não, se disser sim é sim. Então eu acho que Senhor. Maravilha. Sival, obrigado, cara. É muito rápido, cara. Pelo tempo. Deu o quê? Quase 2 horas? Não sei. Mas obrigado pelo tempo, pela disposição, pelo carinho. É sempre muito bom estar com você, caminhar com você. Eu sempre digo, você destacou o pastor Nedir na questão de submissão, e eu sempre destaco você como exemplo de alguém que aprendeu a se submeter, mesmo muitas vezes pensando diferente. Então, assim, isso eu destaco como algo singular e exemplar, algo que eu pego para mim. Alguém que aprendeu a caminhar em lealdade com pessoas que muitas vezes pensa diferente ou até pensa teologicamente diferente de você. Você é um exemplo, uma inspiração. Deus abençoe sua vida, abençoe seu ministério, sua casa, abençoe sua igreja amada, uma igreja que mora no meu coração de muita gente lá em Campinas, e é muito gostoso ver o que Deus tem feito aqui em Cosmópolis através da sua vida. Amém. Glória a Deus, e que bom saber que, com a graça e misericórdia de Deus, eu acho que esse segredo, cara, por isso que eu falei aquela hora de lealdade, eu posso pensar diferente, mas o pensar diferente não me dá o direito de, eu diria assim, de ofender, de se levantar contra, de se rebelar e tudo mais. E eu sempre falo, por mais que eu pense diferente que você, um bom diálogo a gente consegue caminhar junto. Amém. Isso aí. Bom, é certo que esse assunto teria muita coisa além para conversar. Esse podcast deveria ter umas 5 horas, mas não vai caber no pendrive para depois publicar. Mas espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aí o que você achou. Se você tem alguma dúvida, põe a sua dúvida aí, que de repente a gente traz o pastor Sival aí de volta, para sanar essas suas dúvidas. Deixa seu like também, mas principalmente compartilha com seus amigos, com seus familiares, com pessoas próximas, para que esse conteúdo possa chegar ainda mais longe. E quanto mais você dá seu like, se inscreve, compartilha, comenta, esse conteúdo começa a ganhar relevância não só dentro da plataforma, mas também pode alcançar muito mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, se o Senhor permitir. Um grande abraço.
Shalom, Deus te abençoe. Shalom.